tema de hoje que eu escolhi, e por que eu escolhi esse tema? Há pouco tempo atrás eu falei sobre isso em um Reels. E, gente, Reels é um negócio complicadíssimo porque é 1 minuto e meio que eu tenho para falar um assunto que se resume em 2000 anos de história da igreja. Então tem muita coisa sobre o tema, tem muita camada, tem muita coisa a ser dissecada, muita coisa a ser explicada de melhor forma, com mais tempo, e às vezes não dá tempo. Então, em 1 minuto e meio eu tento falar o essencial, mas a gente fica uma aresta aberta, e essa aba, e aquela outra consequência. Então, um dos temas recentes que eu falei, e deu um react bem interessante ontem, foi do se Deus ama o pecador. Eu defendi que Deus ama o pecador, mas eu não destrinchei com mais tempo, falando de todos os textos, falando de todos os pontos. Era mais a ideia de refutar a ideia de que Deus não ama o pecador. E aí eu usei textos bíblicos sobre o jovem rico, Deus amando o perdido. Que cara é um cara perdido. Falei de Romanos 5,8, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, falei sobre isso, mas aí veio o pastor Jack, fez um react e diz, Saulo não considerou a Bíblia inteira, porque ao mesmo tempo que Deus ama o pecador, Deus também odeia o pecador, e ele está certo nisso. Só que, cara, em 1 minuto e meio não dá para você abordar tantas coisas assim. Ele até usou mais de 1 minuto e meio para fazer o react ao meu Reels. Então, nesse tempo do Reels, a gente acaba deixando outras arestas. A ponderação dele foi boa, eu até reagi, mandei um recadinho para ele lá, agradeci, não foi nada ofensivo, pelo contrário. Mas o Reel que eu gravei sobre Maria ser mãe de Deus, cara, isso deu muita polêmica, muita gente aí chega a ser ofensivo, esse pastor não sabe nada, ele é herege, então quer dizer que Maria é antes de Jesus, quer dizer que Maria tem que ser adorada, isso é mariolatria, você está dando margem para a idolatria das pessoas. E de antemão eu quero dizer o seguinte, eu sou protestante, eu continuo pastor, sou pastor batista, não quero virar católico, respeito católicos, amo os meus irmãos católicos, tenho respeito pela devoção católica, pela orientação católica, tem nada disso, nenhum problema, mas eu não estou virando católico, não sou católico e não tenho nenhum interesse, nenhum vislumbre em virar católico, porque a minha convicção é uma convicção protestante. Então, eu sou muito bem resolvido dentro do protestantismo, não tenho flerte com o catolicismo de forma nenhuma, embora tenha muito boa relação tenho alguns amigos padres, e isso me enobrece, troca, como eu tenho amigo rabino, gente, como eu tenho amigo líder espírita, pelo amor de Deus, um dos maiores líderes espíritas aqui de Salvador, o Medrado, é um cara que eu tenho um carinho, uma relação muito boa. Sempre que eu dava entrevista na rádio, ele vinha com um carinho absurdo comigo e a gente tem relações boas. Então, eu tenho amigos de todas as orientações, mas estou muito bem resolvido dentro da igreja protestante, dentro da igreja evangélica, mesmo com todas as críticas que eu tenho. Então, primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês é que não estou virando católico. E aí, vamos lá para o conteúdo. Eu fiz uma afirmação muito séria, e que para mim é muito óbvia, mas que para muita gente foi chocante por conta de envolver um dos temas de principal cisão entre evangélicos e católicos, que é o tema Maria. Maria é ou não mãe de Deus? Eu defendi no vídeo curto, que sim, Maria é mãe de Deus. Ou Maria pode ser chamada mãe de Deus, que não é nenhuma incoerência bíblica e não implica em idolatria, em adoração, sequer em veneração, chamar Maria de mãe de Deus, dizer que o ventre dela gerou Deus. E muitas vezes a gente vai para um caminho de entender, por exemplo, que o católico ele adora Maria. Primeira coisa que eu preciso dizer é que essa não é a posição oficial da Igreja Católica. Há pouco tempo teve uma bula papal recente dizendo claramente que Maria não é corredentora, que Maria não opera a obra de Cristo. Então esse é o reconhecimento oficial da Igreja Católica. Mas óbvio, se eles precisaram dizer isso, se o Papa precisou dizer isso, é porque é um tema que causa certa dúvida até mesmo entre os católicos. Todo mundo, e aí eu falo de modo muito sincero, todo mundo tem um amigo católico que adora Maria. Isso é verdade.
Embora não seja a opinião, embora não seja o posicionamento, embora não seja o dogma católico oficial de que Maria deve ser adorada, de que Maria é quarta pessoa da Trindade, que Maria é deusa, isso não existe na doutrina católica, na doutrina oficial, na ortodoxia católica, tá? Isso não é um posicionamento deles. Eles têm um posicionamento de que Maria permaneceu virgem, que Maria não teve pecado concebido, que Maria foi assunta aos céus, mas na boa Elias também foi, Enoque também foi. E isso não torna Maria uma deusa para o católico. Isso para a doutrina, para a ortodoxia católica. Mas eu conheço, você conhece, e muita gente conhece, católicos que sim adoram Maria. Eu já teve uma amiga muito devota, muito praticante, que eu perguntei, vamos lá, quem você prefere, Maria ou Jesus? E ela disse, para mim, os dois estão em pé de igualdade. E eu gosto mais até de Maria. Disse isso expressamente. Eu conheço algumas pessoas que assim se posicionam e que interagem muito mais com Maria e que se devotam e que oram muito mais para Maria. Isso é um posicionamento que não é a ortodoxia católica, mas há católicos que pensam assim. Então, é bom a gente considerar isso daí. Tá bom? Agora falando do ponto de vista teológico, tá? Sem pensar nas implicações. Pastor, você dizer isso vai incitar muita gente a idolatrar. Não, cara, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que distorcem da minha fala. Ponto. O que eu falo há um título atribuído a Maria, há um título que é um título teológico, histórico, atribuído a Maria, um título grego, chamado Theotokos. Theotokos é uma fala grega, Theo vem de Deus, Tokos é mãe, tá bom? Mãe. Então, a expressão mãe de Deus é uma expressão que surge na história da igreja há muito tempo atrás e que foi objeto de muita discussão. A primeira grande discussão sobre isso, ela vem no Concílio de Éfeso, em 431, porque surgiu uma controvérsia, principalmente capitaneada por um homem chamado Nestório, o pai da corrente chamada nestorianismo, que vai dizer que Maria não pode ser chamada de Theotokos, de mãe de Deus. Ela é no máximo Christotokos. Ela é mãe de Cristo, mas não é mãe de Deus. Porque ela não é antes de Deus, porque ela não é Deus, porque se fosse mãe de Deus, ela seria também deusa, porque Jesus veio antes dela, Jesus é desde o princípio, o próprio livro de João vai começar no princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo isso é verdade, mas para que ele defenda que Maria é mãe de Cristo sem ser mãe de Deus, ele entra numa outra implicação. Como é que isso é possível? Possível da seguinte forma, ele diz que em Cristo havia duas naturezas separadas e particionadas, a ponto de ser possível Maria ser mãe da natureza humana de Cristo e não ser mãe da natureza divina de Cristo, porque Jesus era em parte homem e em parte Deus. Isso foi meio complicado para as pessoas entenderem. Eu vou dizer as implicações disso. Certo é que no Concílio de Éfeso, a igreja daquele momento reunida, os bispos reunidos, formam esse concílio, discutem e rejeitam a ideia de Nestório, dizendo, não, peraí, Nestório. É verdade, Jesus tem duas naturezas, só que elas são inseparáveis e elas são 100% permanentes e conjuntas. Aí vem o termo da ideia da união hipostática, ela é uma hipóstase, essas naturezas se convivem e não são antagônicas. Seria antagônico, por exemplo, dizer que Jesus é 100% bom e 100% mal ao mesmo tempo. Isso é antagônico. Mas dizer que Jesus é 100% homem ao mesmo tempo que Jesus é 100% Deus, porque a ideia de Nestório é Jesus é 50% homem e 50% Deus. A natureza humana se separa da natureza divina, embora elas coexistam. A ideia do Concílio de Éfeso, da união hipostática, não, ele é 100% Deus e é 100% homem. Ele não deixa de ser totalmente Deus porque assumiu a posição de totalmente homem. Ele não é parte homem. Ele não é parte homem e outra parte tem hora que ele vira espírito. Não, ele assumiu a forma humana. E sendo humano, ele também é Deus. Tipo, eu sou 100% advogado, 100% professor, 100% pastor, 100% pai, 100% marido. Não deixa de ser uma coisa porque vira outra.
porque elas não são inconciliáveis. E essa é a teologia que foi adotada pela Igreja Católica como oficial e pela Igreja Protestante como oficial. Era a posição de Calvino, era a posição de Lutero. Os reformistas adotaram essa posição. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. E para isso, era necessário admitir que Maria não tem como ser mãe do Cristo homem sem ser mãe do Cristo Deus, porque não há separação entre essas duas naturezas que coexistem dentro da essência de Cristo. Esse é o ponto. Não tem como você tocar no Cristo homem sem tocar no Cristo Deus. Até porque a profecia de Isaías dizia que ele seria Emanuel. E se você tem 5 segundos de crente, você sabe o que quer dizer Emanuel. Você sabe que Emanuel quer dizer Deus conosco. É Deus habitando conosco, Deus comendo conosco. Quando ele escolhe se fazer homem, quando ele escolhe encarnar, ele escolhe comer peixe, ele escolhe comer pão, ele escolhe sentir fome, ele escolhe sentir sede, ele escolhe sentir cansaço, ele escolhe sentir ansiedade e dizer: a minha alma está ansiosa até a morte. E dizer, inclusive, sobre ansiedades positivas: eu ansiei comer convosco esse banquete. Ele escolhe, inclusive, ter amigos, ele escolhe pedir oração aos seus amigos, ele escolhe enfrentar fraquezas, ele escolhe ser tentado no deserto, ele escolhe ter uma mãe, ele escolhe, veja, aí é o escândalo da graça, um Deus, dono de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram criadas. Ele estava lá desde o princípio. Ele não tem princípio nem fim de dias. Esse é Jesus. Esse é o Deus que nós cremos. A imagem visível do Deus invisível. É o que Paulo vai dizer num tratado lindíssimo em Colossenses capítulo 1. Esse Deus escolhe virar uma célula ou caber numa célula haploide e se compactar no ventre e no útero de uma mulher. Esse é o escândalo da encarnação. Esse é o escândalo do cristianismo. É o que faz o cristianismo ser diferente de todas as religiões que eu conheço. A gente conhece a ideia, dualidade, não parcialidade. Perfeito, Alan. Perfeito. É dualidade. Essa dualidade existe. É uma posição que a gente vai conhecer e vai adotar na teologia chamada diofisismo. Ou seja, duas formas, duas essências, duas naturezas juntas e conjuntas. O diofisismo é uma posição que diz exatamente qual é a natureza de Cristo. Dizer que Maria é mãe da parte humana de Cristo e não da parte divina, da essência humana e não da essência... Desculpa, gente, é uma heresia pesadíssima. É uma heresia... Gente, os católicos veem Maria também como arca simbólica. Pode comentar sobre... Gente, não é tanto sobre como as outras implicações sobre Maria. Eu vou dizer, eu não acredito que Maria deve ser venerada, eu não acredito, ou não há inferência bíblica que Maria morreu sem pecado concebido, isso é uma doutrina católica que eu não abraço, que Maria morreu virgem. O texto assim, de Lucas diz claramente que José não a conheceu até que Jesus até que ela desse a luz a Jesus. Então diz claramente que é até que. Então esses outros dogmas eu não abraço. A minha questão é: Maria, a pessoa que nasceu no ventre de Maria, era Deus ou não era Deus? Ponto. É isso que a gente tem que pensar. Aquele bebê era um Deus, e aquele bebê estava na barriga de Maria, e Maria foi mãe dele, ponto. É esse o ponto. Maria foi mãe só de uma parte de Jesus, só de uma parte, então a gente pode fracionar. E aí vem as implicações que nós temos que encarar. E eu quero dizer claramente, primeiro, qual era o posicionamento de Calvino. Eu vou falar de reformadores, de gente protestante, os pais do protestantismo. João Calvino, o que é que João Calvino disse sobre Maria ser ou não mãe de Deus? Em 27 de setembro de 1552, ele enviou à Igreja Francesca, em Londres, uma carta, onde muitas pessoas negavam. E ele usou de parcimônia na adoção desse texto, na adoção desse título. Falou assim, gente, isso não cabe em qualquer sermão, cuidado com as implicações disso. Mas ele diz assim: por ter havido alguma ignorância em sua reprovação da maneira de se referir à Virgem Maria como a mãe de Deus, e ele chama de Virgem Maria, e junto com a ignorância é possível que tenha havido precipitação e excesso de ousadia,
pois, como diz o velho provérbio, os mais ignorantes são sempre os mais ousados. Então, ele diz claramente que ela é a mãe de Deus e pode ser chamada assim. Só que ele recomenda parcimônia, para que isso não implique em veneração, em adoração, porque era um dogma que era combatido pela Reforma Protestante. Vamos ver o que Lutero dizia sobre isso. Para Lutero, Maria era mãe de Deus ou não era mãe de Deus? Lutero, isso está em Obras de Lutero, tomo 21, página 326, citação: ela se tornou a mãe de Deus, Teótoco, em cuja obra tanto e tantas coisas boas lhes foram concedidas, que está além da compreensão humana. E aí, mais adiante, ele diz assim: é necessário que se pondere no coração o que significa ser mãe de Deus. Olha a demonstração, mais uma afirmação. É necessário ponderação? Mas é inafastável essa conclusão. E digo, e vou dizer claramente, Maria ser ou não mãe de Deus diz muito menos respeito a Maria, diz mais respeito a Jesus. Quando eu digo que Maria é mãe de Deus, eu estou pensando em quem é Jesus e não tanto quem é Maria, tá? Sobre Maria, a Bíblia não fala nada em que, pelo menos a nossa compreensão, que deixe entender que ela merece veneração, que ela está acima de Jesus, que ela é antes de Jesus, que ela é pré-existente, nada disso. Mas fala que Jesus escolheu diminuir, encarnar e caber no ventre de uma mulher. E essa mulher, razões atribuídas à soberania de Deus, quem foi encontrada apta para esse trabalho, Maria, a mãe de Deus. O que os textos bíblicos dizem a ponto de podermos entender que não havia essa diferença no ventre de Maria? De que estava no ventre só a parte humana e a parte divina veio depois, porque essas discussões geraram diversas outras correntes. No Concílio de Calcedônia, décadas depois, por exemplo, foi discutido novamente esse tema com outra roupagem. Se havia um monofisismo, se as duas naturezas eram uma coisa só ou se eram naturezas distintas, porém coexistentes. E a gente entende que eram naturezas distintas, porém coexistentes. O monofisismo contra o diofisismo. Depois surgiu uma doutrina chamada adocionismo, que Jesus nasceu homem e só homem, e depois foi adotado por Deus Pai no batismo, quando ele diz, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Ali Jesus estaria recebendo a natureza divina por meio de uma adoção. Todas essas doutrinas foram consideradas o monofisismo, o nestorianismo e o adocionismo considerados heresias, porque ferem diretamente a natureza de Cristo. E por que ferem? Vou falar disso rapidamente para você entender e compreender o porquê dessa afirmação e a necessidade de entendermos que Maria pode ser chamada sim de mãe de Deus. Alguém perguntou por que Jesus pregava em sinagoga, sendo que os judeus doutores da lei odiavam ele. Acho que vai abrir a mente do pessoal. Não está muito aqui no tema da live, eu teria que fugir muita coisa, mas não necessariamente os judeus odiavam Jesus não, tá? Não é totalmente verdade. Você vê vários textos, por exemplo, Lucas 7, Jesus na casa de um fariseu, almoçando, jantando. Então, Jesus era conhecido como um rabino, ainda que um rabino marginal, mas Jesus tinha muitos seguidores, muitos admiradores entre os judeus, sim, tá bom? Então, Jesus tinha espaço, muitas vezes em sinagoga, e a sinagoga sempre foi um ambiente de muita discussão democrática, e é assim até hoje. O Talmud, por exemplo, é um documento, talvez, por mais excelência do judaísmo nas feições modernas, é um documento só feito de discussões de rabinos que discordavam entre si, e aquelas discussões viraram diálogos, que viraram compêndios no Talmud, tá bom? Então, não é totalmente correto de que os judeus odiavam Jesus. Tinha judeus que odiavam Jesus, tinha fariseus que não gostavam dele, que desafiavam ele, mas ele tinha uma horda de admiradores também e um ambiente de respeito. Havia sim, claro que em algum momento isso virou inconciliável e culminou na crucifixão dele, tá bom? Volta aqui para a live. Então vamos lá. Quais são os termos que a Bíblia usa? Se você olhar em Lucas 1,43, Maria vai visitar Isabel ainda grávida. Isabel grávida de João Batista, Jesus na barriga de Maria, Maria grávida de Jesus. E aí, esse termo nas bodas de Caná, mulher que tenho eu contigo, maravilhoso, vou chegar nele. Maria chega e no ventre, João Batista é cheio do Espírito Santo só pelo contato com a barriga de Maria, onde estava Jesus. Isso é um negócio maravilhoso, esplêndido. Isabel sente isso, sente o agitar do seu ventre, sente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando aqui. E ela usa um termo
Lucas 1,43, ela diz assim: mas por que eu sou tão agraciada a ponto de visitar, ó gente, o termo que ela usa, a mãe do Senhor. Mãe do Senhor. Gente, não é mãe do homem, não é mãe só de Cristo, é mãe do Senhor. Senhor era um termo de senhorio. Ela está submissa àquele Senhor. Então, aquele guri, aquele feto no ventre da mãe é reconhecido. Você é mãe do Senhor. Não é mãe de uma natureza humana apenas, é mãe do Senhor. E aí, a outra implicação, ele escolheu não só ter mãe, ele escolheu ter irmãos. E aí eu acredito que eram irmãos mesmo. Não, muita gente usa, não, pode ser primo e tal. Eu acredito que realmente a implicação ali é de irmãos mesmo. O contexto deixa tudo isso mais claro, eu precisaria de mais tempo para dissecar sobre isso, mas a toda evidência eram irmãos. Jesus, se você olhar em Gálatas 1,19, Paulo vai dizendo: eu não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. E não é irmão de Jesus, não é irmão só da parte humana de Jesus, irmão do Senhor. Então, esse é o escândalo da encarnação, gente. A gente tem que lidar com isso. Jesus encarnou totalmente, virou um homem perfeito, Deus encarnado. Então, não foi uma parte humana que albergava uma essência divina, não, ele era o Deus encarnado. E o Deus encarnado, o Senhor, tinha uma mãe, tinha irmãos. Ponto. Maria, entendo, Lutero entendia, os pais da igreja entendiam, Agostinho entendia, Calvino entendia, mãe de Deus, mãe do Senhor, a Bíblia assim o chama. Isso a torna venerável, isso a torna adorável, isso a torna parte da Trindade? Defendo categoricamente e repiso que não. E nem diz que Maria é pré-existente a Jesus, pelo contrário, a encarnação foi Jesus vindo habitar entre nós. Sendo Jesus assumindo a forma humana para estar aqui, mas não impede o fato de que ele sempre existiu como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ponto. Então não é uma contradição isso aí, pelo contrário, é o mistério da encarnação. Ele encarnou e encarnou como Deus, e não como uma parte humana, parte divina. Tá? Então a gente vai ver, por exemplo, os textos de João 2 e João 19, alguém perguntou aí, Jesus chamando-a de mulher. Mulher que tenho eu contigo, e depois mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então, ali, Jesus usa o termo mulher, se referindo a Maria, e ali muitas pessoas vão defender, não, ali ela deixou de ser mãe dele. Não deixou de ser mãe. Tanto é que ele teve a preocupação com ela e não com outras mulheres até a cruz. Então, ele estava saindo do espectro da convivência física e estava assumindo a responsabilidade por aquela que era sua mãe, pegando um dos seus discípulos mais chegados e incumbindo ele dessa responsabilidade de cuidado. Então, mas o fato de ele chamar ela de mulher, veja que só o Evangelho de João diz que ele chamou ela de mulher. E por que isso? O Evangelho de João tem uma preocupação muito grande em trazer o aspecto divino, é o que a gente chama de alta cristologia, de mostrar Jesus como Deus encarnado, Jesus como o Filho de Deus, como o Verbo que se faz carne. Essa é a preocupação inteira do livro de João. Tanto é que em João Jesus faz menos milagres, e nenhum dos milagres é chamado de milagre. Em João, os milagres são chamados de sinais. Sinal do quê? Sinal de que ele é Deus. Então, são sempre ocasiões que provam sua divindade. E a maior parte do livro de João ele está discursando numa esfera privada. E não sermões públicos, como o Sermão da Montanha, ele faz a maior parte do tempo, desde o capítulo 13, ele vai falando de um sermão absolutamente restrito aos seus discípulos. É um Jesus mais particular e mais divino. E quando ele escolhe chamar Maria de mulher, e o livro de João enfatiza isso por 2 vezes, sabe o que ele está mencionando? Quando você pensa em mulher, esse termo, a mulher, quem é a mulher? O texto que vem à mente nas Escrituras, no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, o primeiro pensamento é Gênesis 3,15. E Gênesis 3,15 é o que aparentemente João está invocando ali. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Em João, Maria é a nova Eva. Maria é a mulher que vai gerar o descendente que esmaga a cabeça da serpente. Essa é a leitura de João. Esse é o gancho que João está pegando e, obviamente, os leitores da época entenderiam uma espécie de trocadilho, essa referência ali. Ele está pegando um hiperlink do termo mulher para dizer, eis a mulher.
e é da semente dele. A gente está esperando isso desde sempre. A expectativa messiânica de alguém que vinha para pisar a cabeça da serpente, para subjugar as hostes do mal, para vencer a morte, vencer Satanás, vencer os demônios. Pronto, essa é a mulher. E esse é o filho dela. Essa é a semente dela. Aquele que viria para esmagar a cabeça. Então a ênfase em chamá-la de mulher é para dizer, a Eva está aqui. A Eva aperfeiçoada está aqui. A Eva que gerou aquele que pisaria a cabeça da serpente. Pronto. Mas a gente vai ver também nos evangelhos referências como a gente encontra em Lucas 11, 27 e 28. As pessoas dizendo assim, aconteceu que ao Jesus dizer essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te gerou e os seios que te amamentaram. Tentaram já colocar Maria no, opa, vamos engrandecer essa mulher, o mérito está nela. Aí Jesus diz assim, ele porém respondeu, Lucas 11, 28, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Várias vezes acontece essa zona de tensão. Jesus está pregando uma certa ocasião e diz assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora e querem entrar. Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Jesus não coloca Maria em momento nenhum, até porque não era uma responsabilidade dela, em momento nenhum como redentora, como portadora da salvação, como portadora da mensagem do reino. Maria tem um papel muito bem estabelecido. Ela se coloca como serva e diante da visita do anjo Gabriel, ela diz, faça-se em mim a tua vontade, a vontade de Deus. Cumpra-se em mim o propósito dele. Eu sou a serva. Ela coloca dessa forma. Então, a gente precisa, e aí tem 2 pontos. Muitas vezes, para fugir da mariolatria, a gente acaba entrando na mariofobia. Maria não era uma qualquer. Maria é uma qualquer. Não, não é. Maria é uma pessoa, uma serva de Deus, encontrada em extremo estado de graça, onde Deus cumpriu o seu propósito, sua vontade, e foi achada apta a carregar o Deus homem no seu ventre. Maria está no meu top 1 ou top 3, no mínimo, de personagens favoritos da Bíblia. Entendo, porém, que isso não faz dela um Deus, que isso não faz dela objeto de veneração, não faz dela objeto de adoração, e nem que ela está no céu intercedendo por nós. Não encontro nenhuma evidência bíblica. Timóteo 2:5 vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem. Então, entendemos, Maria não está intercedendo por nós, Maria não é uma pessoa que foi virgem até a morte, pelo menos não entendo assim. O texto diz que ela permaneceu virginal até que gerasse Cristo, e até que, na verdade, desse a luz a Cristo. Não há nenhuma evidência de que ela é uma pessoa que permaneceu sem pecados, e também não há nenhum texto bíblico que diz que ela ascendeu aos céus, tá? Isso é tradição posterior. Então, como nós somos um povo, o povo do livro, a tradição protestante, a tradição de sola escritura, nós não encontramos referência para validar esses dogmas, que são dogmas respeitáveis dos nossos irmãos católicos, mas que não têm correspondência no protestantismo, portanto, não acredito neles. Tá bom? Vamos lá, só rapidamente para arrematar. Quais são as consequências de você dizer que Maria não é mãe de Deus? Por quê? E aí é o que eu defendo. É muito mais sobre Jesus do que sobre Maria. É muito mais sobre a natureza de Jesus do que sobre quem é Maria e sobre qual o papel de Maria. Jesus, em primeiro lugar, é Deus. Você tem que acreditar. Se você não acreditar que Jesus é Deus e é 100% Deus e não foi apenas parte de Deus, aí, meu irmão, você não é cristão. Desculpa. Não tem como ser cristão e acreditar que Jesus foi só parte de Deus, que ele tinha uma essência humana dissociada da essência divina, que ele nasceu metade mulher, metade homem e metade Deus. Se você acredita nisso, você não é cristão. Porque se Jesus era só uma parte Deus, ele não podia ser totalmente adorado. Se ele não foi 100% Deus, ao receber adoração, ele se tornou inimigo de Deus, ou o anticristo. Ao receber adoração, ele é um inimigo de Deus, se ele também não é Deus. Nós cremos na Trindade, na perspectiva de que há um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, Jesus, quando você vê em João 9, 35 a 38, no verso 38, alguém pergunta, o cego, o que era cego antes de nascença, pergunta assim, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Jesus diz, você já ouviu.
O Filho do Homem está aqui, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, Senhor, título Kyrios, Senhor, eu creio, e o adorou. O adorou. E Jesus não rejeitou, Jesus não censurou, Jesus recebeu a adoração. A gente vê em Mateus 2, 1-2, verso 2, os magos do Oriente dizendo assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ele bebê recebe adoração. Vamos lá. Hebreus 1 já começa com uma tacada monstruosa a partir do verso 4. Assim Deus fez com que o Filho, Jesus, fosse superior aos anjos. Jesus não é só um anjo, não é um ser de luz. Ele é superior. Ele deu um nome que é superior aos outros nomes. Porque Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho e hoje me tornei seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei pai dele, ele será meu filho. Verso 6. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos o adorem. Deus ordenou que anjos adorassem a Jesus. Foi uma ordem de Deus. Se você não acredita que Jesus é 100% Deus, então Deus também é anticristo. Deus Pai também não Deus é inimigo dele mesmo, porque ele ordenou a adoração a outro ser. E só Deus é digno de adoração. Se Jesus recebeu a adoração, se Deus determinou que anjos o adorassem e ele não é Deus, então ele é um impostor, e quem mandou adorá-lo também é um impostor. Ou seja, rui toda a doutrina cristã. Você rasga a Bíblia ao dizer que Jesus não é 100% Deus. Então, é importante você entender isso. Foi esse ser que Maria alberga em seu ventre. Gente, ela não é uma qualquer, muito longe disso, pelo amor de Jesus Cristo. Cuidado quando você fala de Maria também, porque é uma afronta às Escrituras, ela não é uma qualquer. Tá bom? E, em segundo lugar, Jesus é homem. Jesus assumiu a condição humana, Jesus assumiu a posição de Emanuel, Deus conosco, o Deus homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, ele está agora intercedendo por nós, sendo mediador entre os homens e Deus, e estando nessa condição, Timóteo diz: pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem, e ele é chamado assim, inclusive na posição de mediador, inclusive depois da sua ressurreição. Ele encara Tomé, vê Tomé na sua ressurreição e diz assim: Tomé, toque. Vou botar assim, que aí você vê uma ferida aqui também, vai ficar mais crível. Aqui, ó. Toque nas minhas feridas, Tomé. E ele diz assim: um espírito não tem carne, não tem ossos. É importante você crer que Jesus ressuscitou homem. Jesus venceu a ressuscitar em espírito. Eu também vou, gente. Jesus foi a primícia daqueles que dormem. Jesus foi o primeiro a ser glorificado e a experimentar a transformação, recebendo um novo corpo, o mesmo que nós em breve receberemos. Como Paulo diz, seremos revestidos de incorruptibilidade, receberemos a mesma natureza de um corpo glorificado que Cristo recebe após sua ressurreição. Então, sim, Jesus ressuscita em carne. Jesus ressuscita com ossos, mas com uma versão glorificada desse corpo. Um corpo que atravessa a parede, um corpo que some de Emaús, aparece em Jerusalém, um corpo que está na mesa e daqui a pouco some da mesa. Esse corpo, mais que pode ser tocado, pode ser tangido, um corpo que tem feridas ainda em suas mãos. Então, é importante entendermos que Jesus assume a forma de homem. E aí, veja só o que diz 1 João capítulo 4, verso 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus dessa forma. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Mas quem nega que ele veio em carne, esse é o espírito do anticristo. O espírito, se você não acredita que Jesus é 100% homem, assumiu a forma de homem, se você não acredita nisso, então você é o anticristo. Se você não acredita que Jesus é Deus, então Jesus é o anticristo. Se você não acredita que Jesus é homem, então você é o anticristo. É o que a Bíblia vai dizer. Ele é 100% homem, 100% Deus. Então não tem como Maria ser mãe do homem sem Maria ser mãe de Deus. Essa é a nossa conclusão. E é isso que eu defendi no Rios, que muita gente não entendeu, muita gente atacou, mas eu digo, é uma conclusão lógica e é muito mais sobre quem é Jesus do que sobre quem é Maria. Se Jesus é 100% homem, se Jesus é 100% Deus, Maria pariu o homem Deus, o Deus homem. É correto chamar Maria de mãe do Filho do homem,
É correto chamar Maria de mãe do Filho de Deus, é correto chamar Maria de mãe de Deus. Nem por isso Maria é esposa do Espírito Santo, nós não cremos assim. Nós não cremos que Maria é esposa de Deus, não. Nós cremos que Maria, de uma forma virginal, sem ser violada, recebeu em seu ventre, milagrosamente, o poder do Espírito Santo e a concepção de Jesus, tendo sido conhecida e reconhecida como mãe do Senhor. E teve, ao nosso sentir, para mim a melhor interpretação, teve também outros filhos reconhecidos como irmãos do Senhor. Não apenas irmãos da natureza humana dele. Irmãos do Senhor, e ela era a mãe do Senhor. E por isso nós entendemos que não dá para separar essas duas naturezas de Cristo que coexistem dentro da união hipostática, da hipóstase. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Por isso, quem tocou no homem, um dia João podia dizer, Pedro podia dizer, Deus está dormindo no porão do meu barco. Esse é o escândalo da encarnação, esse é o escândalo do cristianismo. Um dia eles puderam dizer, eu ceei com Deus, eu comi agora um rango aqui com Deus. Deus comeu peixe comigo, Deus comeu pão comigo, Deus tomou vinho comigo. Isso aconteceu quando Deus esteve conosco, encarnado. Ele assumiu a forma de Emanuel, Deus conosco. Quem tocou em Jesus, tocou em Deus. A mulher do fluxo de sangue toca na orla do vestido dele e ele diz, eu senti sair virtude de mim. Gente, quem tocou em Jesus, tocou em Deus. Quem chegou perto dele, adorou a um Deus. E se alguém adorou a ele e ele não era 100% Deus, ele era inimigo de Deus. Não tem como fugir dessa premissa. Não tem como fugir dessas implicações. Ou você admite que Maria foi mãe, albergou em seu ventre o Deus homem, o homem Deus, e não apenas uma parte dele, porque ele não se particionou, ele não se fragmentou, ou você vai admitir uma série de coisas gravíssimas sobre quem é Jesus, inclusive assumindo que ele é um impostor, que ele é um inimigo de Deus, ou que ele é um anticristo.